E começamos o podcast The Craving Mind, comigo, Fabiana Gaspar, entrando no fluxo, capítulo 9, que vai começando agora a terminar o livro. Vamos entrar no capítulo 9 e seguir para o capítulo 10. E começamos aqui então, nesse fechamento, passando aí por tantas coisas desde o hit da dopamina. E agora nós voltamos a tocar em alguns assuntos que já foram falados. E o capítulo começa com um verso de Hui Hai, o mestre Zen. Seu eu está no caminho. E Judson começa contando uma história de que a mãe dele usava um bloqueador de televisão dos canais para que ele não tivesse o acesso o tempo todo à televisão. E ele agradece muito ela por isso, porque se não fosse a mãe dele, provavelmente ele estaria perdido essas 4 horas médias que as pessoas nos Estados Unidos veem TV. Então ele vai contando que isso fez com que ele começasse a ir mais para fora de casa, porque era muito fácil ficar ali preso nas séries, né? Como se fosse o YouTube hoje em dia, né? Para nós, que vai mostrando um vídeo atrás do outro. Naquela época era televisão, eram seriados, desenhos animados, bandas desenhadas, clipes de música depois, né? Com a MTV. Mas nessa época o risco era ficar trancado em casa mesmo. E ele começou a ir para fora, começou a andar de bicicleta, comprou uma bicicleta BMX e ele ia para as trilhas e voltava imundo e vivia muito perto de um velódromo, então para ele era sempre desafiador fazer aquelas curvas, dar aqueles saltos, as rampas. E ele fazia isso com seriedade, ia até para os parques de Colorado, Wyoming, chegou a ir até para o Alasca, indo para pistas realmente mais avançadas. E o que ele reparava é que quando ele estava nesse movimento da bike, de fazer essas trilhas e colocar toda a energia dele, acontecia algo chamado de fluxo. Um fluxo onde você ficava totalmente imerso naquela atividade e vinha um certo prazer, e como se o tempo parasse ou como se o ato e a consciência ficassem juntos. E aí ele começa a falar que às vezes a gente acha que está num fluxo quando está vendo, por exemplo, um filme e está hiper concentrado ali, mas são formas diferentes, há formas engajadas e desengajadas de fluxo. Algumas são piloto automático simplesmente, você está flutuando, não sabe muito bem aonde, né, com uma consciência meio espaçada, meio solta. Então ele começou a querer investigar isso, o que será que acontecia nessa época em que ele se perdia completamente nesses passeios épicos de bicicleta. E aí ele começa a estudar o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Eu acho que eu não vou conseguir falar esse nome de novo, mas vocês vão ver aí no capítulo o nome dele. Se não me engano, ele é de origem grega. E ele, em 1970, cunha esse termo chamado fluxo, e ele começa a estudar pessoas, por exemplo, que tocam jazz, atletas, e ele começa a ver que coisas maravilhosas acontecem quando essas pessoas entram nesse estado, em que o tempo voa, toda ação e movimento acontecem de uma maneira que o ego não está presente, aparentemente. E aí ele coloca algumas condições para o fluxo acontecer. Primeiro, uma concentração focada e ancorada no agora, a fusão entre ação e consciência, uma perda de uma consciência reflexiva, de se autoavaliar ou se julgar. É como se a voz interna estivesse em silêncio. Uma sensação de que a sua prática ela está totalmente incorporada, todo o conhecimento que você teve
ao longo do tempo que você estudou, está sendo usado ali sem esforço. E uma sensação de um presente que se desdobra continuamente. E algo muito gratificante, uma sensação de gratificação, podemos dizer assim. Então, ele vai falando um pouco sobre isso, como que parece que nessas experiências muito gratificantes e focadas, nós estamos tão concentrados que nem percebemos. E aí ele colocou esse chapéu científico dele para identificar essas condições e pensar, será que eu posso reproduzir esse estado de fluxo? E ele fala da pesquisa do livro do Steven Kotler, que fala sobre esses esportistas radicais que arriscam a vida e até quase se arriscam completamente para viver essas experiências que podem até ser viciantes do fluxo. E aí tem uma entrevista com um esportista radical e ele pergunta, mas o que te faz fazer essas coisas, base jump, slackline, escalada solo, sem equipamentos? Como é que você faz isso? É adrenalina? Tem alguma outra coisa? E aí esse atleta, o Dean, ele fala, Dean Potter, o nome dele. Em 2014 ele fala, eu gosto de entrar nessa sensação do medo, da exaustão e da beleza do desconhecido. Isso me coloca num estado em como eu sei que eu posso morrer se eu errar, todos os meus sentidos atingem um pico para a sobrevivência e eu vejo, ouço, sinto num grande detalhe, muito mais do que o normal. E é por isso, eu fico muito consciente, é por isso que eu me coloco em perigo. Eu fico vazio, eu funciono num estado meditativo, me concentro na respiração. E eu fico conectado com tudo. Tragicamente, esse atleta, o Potter, morreu um ano depois, em 2015, quando realizava essa sua arte do base jump, que é pular de penhascos, né? Ele pulou de Yosemite e acabou tendo um acidente e faleceu. E aí o Judson fala que ele mesmo começou a pensar que em muitos momentos ele já teve esse lidar com perigo, com essa consciência de que eu podia ter morrido, e logo depois a gente volta para nós mesmos, nossa, como eu fiz isso? Como se a gente virasse um pai preocupado conosco mesmo. Por que a gente agiu dessa maneira? E ele lembra de uma experiência, ele fazendo esqui, né, passando por uma língua de gelo que poderia se escorregar, se cair num lago, e ele fazendo essa travessia com os esquis super cuidadoso, usando os esquis de bengala, porque ele não sabia esquiar direito. E aí depois de atravessar, vem aquela onda de adrenalina e uma voz na cabeça, você podia ter morrido. Eu me pergunto se você já passou por isso também, de lembrar de uma ocasião em que você se arriscou muito. Eu lembro de uma ocasião parecida com a do Judson, escalando um vulcão na Patagônia. Eu lembro também que eu fiquei tonta e lá de cima eu só via aquelas cinzas do vulcão, lá embaixo eu não tinha o menor controle das minhas pernas. E descendo também por essas línguas de gelo, eu achei várias vezes que eu ia descer sem parar. E hoje me pergunto, nossa, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Então essas experiências de fluxo são difíceis de fazer em ambientes controlados. Para os cientistas também é complicado, por exemplo, querer testar essa hipótese das experiências de perigo, porque isso pode gerar um risco para os pesquisados. Então é preciso que a gente olhe um pouco mais o que suporta esse fluxo, esse estado. E o cientista Csikszentmihalyi, ele enfatizou que um dos fatores é a tarefa ser difícil, mas não difícil demais, e o atleta ter alguma habilidade, ou o artista ter alguma habilidade. Não pode ser fácil demais, senão a mente fica desinteressada, e não pode ser difícil demais, porque senão você fica travado e não consegue entrar nessa sensação de fluxo, de leveza.
E aí, vendo essas pesquisas com a ressonância magnética, ele notou que na experiência de fluxo, a rede padrão, que é essa rede que ativa quando a gente pensa muito em si mesmo, os pensamentos autorreferenciados, aqueles pensamentos internos, fala interna, ele diminui muito essa área, fica muito pouco ativa quando a gente está num estado de flow. Então, essa consciência focada, ancorada no presente, essa experiência subjetiva de um contínuo agora, que traz essa recompensa saborosa de dentro da experiência que não depende de nada de fora, ela também pode ser atingida com a meditação, que é o que a cientista Csikszentmihalyi explica. A meditação é uma forma de treinar o fluxo para qualquer um, inclusive para os atletas e artistas. E ele fala da alegria, lembra que falamos da alegria no último capítulo? Ele aqui fala que a alegria, ela pode surgir como resultado de uma ação generosa. Essa manifestação da gente se afastar um pouco do egoísmo, do eu, mim, meu. E a alegria ela é tida como um dos estados que precedem aí a concentração, né? Ele vai falar um pouquinho disso mais à frente. Mas aqui ele cita o Michael Jordan, que eu não sei se vocês lembram dessa cena, quando ele marca, era um dos melhores jogadores de basquete, né, dos Estados Unidos, do Chicago Bulls, quando ele marcou mais de 40 pontos em 172 jogos. E tem uma cena que ele tá tão no flow, ele tá tão feliz e no fluxo que ele bota a língua para fora, quando ele mostra a língua assim colocando a bola na cesta. E várias pessoas que viram essa cena, já que eles venceram 3 campeonatos seguidos, né, diziam que ele estava no flow. E o treinador do Jordan, o Phil Jackson, ele trazia um professor de meditação, um psicólogo chamado George Manford, para treinar os jogadores do Chicago Bulls. Então ele fala que é interessante a gente criar essas condições para o sucesso e depois deixa de lado o resultado do sucesso e faz um passeio divertido, né? O Jackson fala isso, né, no livro dele, esse treinador, que é preciso você treinar o atleta, mas também dar essa liberdade de não ficar tão tenso nos resultados, senão não flui, não é divertido. E aí, voltando ao Buda, o Buda coloca no Cânone Pali a alegria, né, nas descrições dos suttas da tradição oral que o Buda ensinava, que ele nunca escreveu nada, né, mas escreveram depois. A alegria é tida como algo que vem antes da tranquilidade. Eu não consigo tranquilizar a mente se eu não tiver uma gotinha de alegria. Então ele vai explicando esse livro de receitas da meditação, né? Que é importante a gente praticar a receita, praticar bem para poder também chegar nesse estado de flow, mas sem ficar apegado ao resultado. Ele traz aí uma sequência, eu trago a mente para um objeto, eu desperto e aplico isso, eu mantenho a mente com o objeto, eu sustento, eu alongo essa manutenção da mente com o objeto. Eu encontro e tenho interesse no objeto, isso me traz alguma alegria. Eu estou feliz e contente com esse objeto, isso traz felicidade. E eu unifico a mente com o objeto, uma espécie de fixação da concentração. Então a concentração ela vai aprofundando enquanto eu escolho e mantenho a atenção ou no corpo, na respiração, nas sensações, nos sons. Então, repetidamente, ele fala que ele usou esses ingredientes, mas num retiro ele estava tentando naquele retiro lá da raiva, né? E ele não conseguia se concentrar. E aí ele se pergunta, o que faltou, gente? O que vocês acham que faltou? A alegria. Então ele vai falar um pouquinho dessa coisa de usar a força
que o importante não é a gente focar demais nesse resultado, mas é perceber que a gente está usando a nossa atenção para lidar com o que vem. Eu controlo melhor a minha atenção, eu consigo me relacionar com qualquer pensamento, ação, impulso, com atenção plena. Então é essa atitude que ajuda nesse fluxo. À medida que esse eu vai se contraindo e não vai, ou vai ficando agarrado, né, vai ficando tenso, o eu entra na frente da experiência. Eu não consigo ter essa unificação de consciência e atividade que eu estou fazendo. Por exemplo, na música. Se eu ficar tão tenso querendo acertar, provavelmente eu não vou ter esse prazer de tocar, de improvisar, de fluir. E ele conta a história de Star Wars, pra gente ir terminando aqui, quando o Luke Skywalker, ele, sem querer, o avião dele acaba atingindo lá um pântano e começa a afundar, e o Luke fica tentando tirar o avião usando a força e não consegue. O Yoda fala: você tem que desaprender o que aprendeu, Luke. Aí o Luke fala: eu vou tentar. Aí o Yoda fala: não tente. Faça ou não faça. Não há tentativa. Então ele coloca, ele como mestre, né, ele fala para o Luke: coloca toda a sua essência nessa ação de tirar o avião dali, não simplesmente tentar, faça. Então ele fala aqui das atitudes de dúvida, de preocupação, que isso pode atrapalhar, porque elas são referenciadas no mim, né? E aí ele vai mostrar um gráfico onde você vê uma ressonância, né, magnética, um gráfico que mostra a evolução de uma área do cérebro ligada ao eu, que é o PCC, que a gente já falou, né, o córtex cingulado posterior. Quanto mais pensamentos autorreferentes, diálogo interno, mais ativado isso fica. E nessa curva a gente vê que ele cai muito no meio do gráfico. O gráfico é como se fosse da cor preta, né, mais cinza. E a gente vê que esse gráfico cai, ou seja, quando a pessoa diz que ela entrou num estado de flow, sem muitos pensamentos, totalmente presente aqui agora, o gráfico mostrou que essa área do cérebro diminuiu. E ele termina contando, quando ele tocava no quarteto, lá na universidade, eles tocavam uma sinfonia, a segunda de Rachmaninoff, sugiro vocês buscarem a segunda sinfonia de Rachmaninoff. E eles contam como entravam num estado incrível tocando juntos. E aí ele traz uma poesia do T.S. Eliot, muito bonita. Se vocês quiserem ler, vale a pena. E em seguida, ele fala dos benefícios psicológicos de fazer música como prática de mindfulness. E ele dá alguns destaques de como a gente pode evitar se martirizar, por exemplo. Não ficar muito se julgando quando o hábito, né, de se julgar, de se criticar. A gente precisa fracassar às vezes. Ele fala para ir devagar, concentre-se em aprender a tocar novas peças desde o início. Isso pode ser tedioso, chato, mas correr para tocar o movimento inteiro não vai funcionar. Então, ir devagar, não levar para o lado pessoal quando você errar. Aprender a descartar os erros. O erro vem para nos ajudar. E a qualidade acima de quantidade. Tentar manter a qualidade de cada ação, de cada fruto. Não ficar tão tenso, né? Ter um número de horas que você para e vai descansar. Então, ele vai finalizando aqui que a prática não leva à perfeição, mas a prática perfeita leva à perfeição, ou seja, a gente tentar praticar de uma maneira mais cuidadosa, não é fazer de qualquer jeito.
e perceber que o nosso cérebro ele pode aprender usando o sistema de gratificação dessa forma. Ele vai ter uma gratificação quando ele fizer algo bem feito, mas com essa leveza. E aí pode ser que a gente não seja mais embalado por hábitos tão irracionais que nos deixam engajados, desengajados do mundo, como assistir televisão sem parar, beber álcool e ficar chapado, falar com as pessoas sem estar presente. Esse hábito de fazer as coisas no flow pode gerar uma recompensa que nos faz ficar mais engajado a cada atividade que a gente faz no mundo. Como é que seria essa semana você tentar usar esses ingredientes dessa receita para praticar a sua meditação? E quem sabe manter o seu fluxo quando você anda de bicicleta, ou quando você canta uma música, ou faz alguma atividade em casa? Como seria experimentar momentos de fluxo? Então, eu deixo você aqui com essa sugestão de colocar o seu timer e talvez escolher 15 minutos onde você primeiro pausa, sente o seu corpo sentado, faz qualquer ajuste que você precisa, se alonga, pode trabalhar um pouco o som, a vibração do som da sua voz, experimentar alguns sons e quem sabe fazer uma percussão no corpo, tocar, dando umas batidinhas e em seguida pausar. Escolher um ponto para descansar a sua atenção, sem um objetivo de um resultado. Apenas pausar, ficar no momento presente, amaciar, relaxar. Uma ótima prática, uma ótima semana. Até mais.